Se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Josué 22, 12 a 13. Josué, na verdade, eu vou sugerir para você, depois que terminar essa live, dar uma lida em Josué 22. É muito interessante esse texto, tá bom? Tem umas informações aí muito boas. Josué 22, 12 e 13. Toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, às tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Eu achei tão interessante este texto, porque Israel estava pronto para guerrear contra uma tribo que Josué tinha acabado de abençoar e de mandar ir para casa. Eles estavam prontos para entrar em guerra contra o próprio povo, contra eles mesmos. E é muito interessante que nesse texto de Josué 22, 12 e 13, que antes deles começarem a guerra, de guerrearem entre si, Josué teve a ideia de enviar na frente Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para ver o que realmente estava acontecendo e passar as informações para poder eles começarem a guerra. E eu achei bem interessante esse texto de Josué 22. Se você começar no versículo 1, Josué estava se despedindo dessas tribos e enviando essas tribos para a casa deles. Chegou para eles, para os líderes, e disse assim, olha, no versículo 2 de Josué 22, fala assim, vocês têm obedecido o que Moisés, o servo de Deus, vos ordenou, vocês têm sido obedientes, vocês têm feito tudo o que Moisés ordenou, vocês têm feito. Igualmente, assim como vocês obedeceram e foram tão respeitosos e seguiram o que Moisés disseram, vocês fizeram isso comigo quando eu peguei a liderança. Vocês também continuaram a respeitar, continuaram a fazer tudo que eu tenho orientado. Não foi porque mudou a liderança que vocês mudaram o jeito de obedecer, vocês continuaram sendo fiéis. Então vocês estão aptos para caminharem sozinhos, para voltar para o lugar de vocês. Aí falou assim, olha, vocês não abandonou os vossos irmãos durante um longo tempo e até o dia de hoje vocês têm cumprido com observância o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora, pois, Deus concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Então, assim, vocês caminharam conosco até aqui, vocês estão aptos para viver sozinhos, para ter independência. E liberou-os. Fala assim que Josué os abençoou e enviou eles. Só que o que acontece? Teve uma fofoca aí no meio. Alguém interpretou uma atitude dessas tribos que saíram do lado de Josué erradamente, passou a informação errada. E aí o que aconteceu? Josué se armou para poder guerrear contra. Chegou até Josué que essas tribos que foi abençoada por ele, que foi enviada por ele para casa, construíram um altar para um Deus diferente do que Yahvé. E eles prontamente começaram a se preparar para ir numa guerra contra eles. E realmente eles eles edificaram um altar. Fala assim que eles chegaram nos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, ao lado oeste do rio em Canaã, as 2 tribos e meia que estavam voltando para casa decidiram construir um altar. Mas não foi um altar comum, foi um altar diferente. Que geralmente os altares eles eram feitos simples, onde sacrificavam os animais. Só que eles estavam tão felizes por ser abençoados por Deus, de poder voltar para casa, de ter a independência, de poderem conduzir a vida deles, que eles construíram um altar diferente. Não era um altar somente para sacrifício, era um altar imponente, lindo. A ideia que eles tiveram esse altar vai ser um altar diferenciado.
vai ser um altar de testemunho do que Deus fez conosco. Eles queriam agradecer a Deus e queria que as gerações que fossem vir depois entendesse o quanto eles eram gratos e o quanto Deus tinha feito. Então eles fizeram um altar, deve ter sido um altar fenomenal. E quem olhou, viu que era um altar diferente, já julgou na mente que era um altar feito para um outro Deus. E eu achei interessante, foi que eles, antes de ir, eles tiveram a ideia, o Josué teve a ideia, não, peraí, vamos mandar Finéias para verificar essa história, para ver o que está acontecendo mesmo. E quando Finéias chega lá, ele descobre que aquele altar é para Deus. Então, às vezes, você está entrando em batalhas inúteis, em guerras inúteis por causa de julgamentos, por causa de fofoca. Você precisa ter paciência e entender o contexto das coisas. A Bíblia diz que nós julgamos com padrões humanos. Quais são os padrões humanos que nós julgamos? Pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. Deus é o único que consegue enxergar o contexto todo. Então, Ele é o único capaz de fazer um julgamento justo. Eu e você não. Então, muitas vezes nós entramos em batalhas, nós entramos em guerras desnecessárias, que no final você vai descobrir que a pessoa queria a mesma coisa que você. Quantas vezes eu já presenciei discussões acaloradas onde as duas pessoas estavam querendo a mesma coisa, só que um interpretava de um jeito e o outro interpretava de outro. Mas porque um não ouvia o outro, os dois, ambos queriam a mesma coisa. Mas ninguém estava pronto para escutar. Ninguém estava pronto para ouvir. E quando você não está pronto para ouvir, quando você não está pronto para escutar o outro, para entender o outro, você está pronto para ficar irado. Você está pronto para falar. E o que você fala, o que você diz na hora da raiva não produz o que Deus aprova. Lá em Tiago 1,19, sejais pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Depois fala, é porque eu estava com a cabeça quente, por isso que eu falei daquele jeito. É porque eu estava com a cabeça quente, por isso que eu fiz isso. A igreja de Cristo não tem que ter cabeça quente. A igreja de Cristo tem que ter um coração ensinável. A igreja de Cristo tem que estar preparada para responder a todo mundo que questiona a fé dela. E as pessoas vão questionar. Quando você diz que Deus é, que Deus faz, na hora que você precisa viver, você não vive. O seu discurso não tem alinhamento com o que você está vivendo na hora da sua dor, na hora da sua raiva. Então, nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz, para nós não sermos responsáveis por pessoas entrar em guerras desnecessárias. Nós temos que ter cuidado com a nossa língua, cuidado com o que a gente fala. Sabe, lá em Tiago 1,26 fala, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Que a pessoa acha que está fazendo o que é certo, está enganado. E a sua religião não tem valor algum. A sua fé, o que você diz que acredita, não tem valor algum. Porque você não consegue dominar a sua língua, você não consegue dominar, não tem domínio próprio. Então, a pessoa que não tem o domínio próprio não tem a presença do Espírito Santo, como deveria ter. Porque é ele que dá o fruto do domínio, do equilíbrio. Em Êxodo 23:1 fala, ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo testemunha, uma testemunha mal intencionada. Sabe, alguém ali no meio do povo viu a tribo de Manassés, de Gad e Ruben construindo um altar. Viu que era um altar diferente e já julgou. E já condenou. Um país inteiro em guerra por causa de uma fofoca. Seria uma guerra desnecessária. Mas como Josué era cheio de Deus, falou, peraí, vamos conferir essa história.
Vamos ver se é isso mesmo que está acontecendo. Então, muitas vezes nós precisamos ser como Josué. Procurar entender as coisas. Procurar ouvir os lados. Tanto Josué, o povo que estava com Josué, Josué na liderança, quanto as tribos que foram abençoadas por Josué, queriam adorar a Deus. Queriam erguer um altar de testemunho, que servisse de testemunho, mas um altar diferente. Um altar que não fosse... Mas ambos queriam a mesma coisa. Mas eu entrar numa guerra, numa batalha desnecessárias por causa de fofoca. Por causa que alguém viu, julgou que eles estavam fazendo algo errado e passou a fofoca adiante. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei quem foi que fez, então não posso dar os créditos, mas eu gosto muito dessa frase assim, não suponha, pergunte. Nós somos tão curiosos e tão ansiosos por saber as verdades que a gente acredita até na mentira que é apresentada porque a gente quer saber. Aí alguém vai e conta uma meia-verdade, que é uma mentira inteira, e você repassa, porque a nossa alma fica ansiosa para saber, para ver, mas nós não sabemos todas as coisas. Nós não temos o controle sobre todas as coisas. Só Deus que tem. Lá em Provérbios 26 fala, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Quantas contendas já morreram na sua presença? Quantas fofocas já morreram em você? Você não passou para frente. Você não disseminou. Você se guardou a sua língua do mal. Lá em Provérbios 6,19 fala que Deus abomina. Em Provérbios 6 fala que Deus, ele odeia 6 coisas, mas a 7ª ele abomina. E a 7ª que Deus abomina, Provérbios 6,16 fala que é a testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Isso Deus abomina. Claro que hoje em dia ninguém vai se armar com armas para fazer uma guerra uns contra os outros, assim, na nossa realidade. Mas existem guerras de mágoas e rancores intermináveis, porque alguém disseminou contenda. Alguém inventou um fato. Alguém viu um fato que aconteceu, julgou de uma forma e passou erradamente. Precisa ser um Josué com muita sabedoria para não deixar cair no coração uma mentira dessas, uma disseminação dessas. Josué falou, peraí, vamos enviar Finéias, filho do sacerdote, que é de confiança, para verificar essa história. Se realmente eles construíram um altar para outros deuses. Josué tinha acabado de abençoá-los, acabado de afirmar que eles eram de confiança. E passou ali, eles começaram, o coração começou a duvidar daqueles irmãos que tinham partido. E ia iniciar uma guerra muito grande por causa de uma fofoca. Alguém viu um altar sendo construído, mas era um altar diferente. Se fosse para Deus, peraí, eu tô olhando, eles estão construindo um negócio diferente. Tá muito diferente. Então, às vezes, porque alguém faz algo diferente, porque alguém faz alguma coisa diferente do seu costume, do costumeiro, faz algo diferente, nós já julgamos, já condenamos. Então, a gente precisa ser, como aqui em Tiago está falando, prontos para ouvir, tardio para falar. Porque se você é pronto para ouvir, você vai ouvir os dois lados, você vai conseguir entender o contexto. Se você for tardio para falar, não for precipitado na fala, você vai deixar o outro falar. E ao entender o contexto todo, você não vai irar-se. Porque a raiva humana não produz nada que Deus aprova. Eu não sei para quem é essa palavra hoje, mas Deus tocou profundamente no meu coração para que eu conversasse com você sobre esse texto de Josué 22. E você pode ler depois.
Eles quase entraram em guerra por causa de um boato, por causa de uma fofoca. Então, se você está na condição, numa situação onde você está vendo algo que você desaprova, não seja tão rápido em julgar. Se não está sendo feito do seu jeito. Seja pronto para ouvir. Espera. Confia. Porque Deus, ele não muda. Se Deus falou para Josué abençoar porque aquele povo estava apto para ser independente, Josué precisava confiar de que Deus não dá uma ideia e depois muda de ideia. Deus deu um direcionamento e aquele direcionamento era o certo. Por isso, antes de entrar em guerra, Josué falou, vamos enviar o filho do sacerdote para verificar, junto com alguns soldados, para verificar o que está acontecendo. E aí descobriram a verdade. Era um altar diferenciado, sim. Mas eles falaram, não é para ser um altar só de sacrifícios, é para ser um altar grande, bonito, que sirva de testemunho da fidelidade de Deus conosco. Isso não é lindo, gente? É lindo. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Se tem alguma situação na sua vida que você tem visto e tem angustiado seu coração, porque você não tem visto todo o contexto, mas é algo que você não concorda, coloca diante de Deus. Peça para Deus te mostrar a verdade, a realidade dos fatos, porque a palavra de Deus fala que não existe nada escondido que não venha a ser revelado. Não existe nada oculto que Deus não traga à luz. Então, aquele que vê o contexto, aquele que vê tudo, vai dar para você o direcionamento certo, assim como deu para Josué a estratégia correta. E aquela estratégia impediu de que eles matassem, de que eles guerreassem contra a própria família, contra o próprio povo. Uma guerra foi impedida porque alguém estava pronto para ouvir, estava segurando as suas reações para entender todo o contexto. Então não suponha as coisas, não fique imaginando, pergunte, ouça, escute. E se alguém vier com alguma fofoca, que a fofoca morra em você, que você seja o apagador dos incêndios, assim como Finéias foi. Um beijo, que Deus abençoe o dia de vocês, e que vocês não ficam supondo as coisas. Pergunte, tá bom? Coloca a mão no coração, eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, todas as vezes que nós fomos tão rápidos para julgar, tão rápidos para condenar. Nos perdoe porque muitas vezes nós não estivemos com o nosso coração pronto para ouvir o Senhor, pronto para ouvir o irmão e passamos a julgar. E quantas vezes nós passamos para frente fofocas, inverdades contra o nosso irmão. E eu peço perdão, Senhor, por nossos erros, por nosso pecado. Que o Senhor nos abençoe a viver a verdadeira religião que o Senhor quer que nós vivamos. Uma religião onde nós estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E nós nos preocupemos com órfãos, com viúvas. Nos preocupemos em ajudar, em nos doar, ao invés de ficarmos parados, apontando o dedo para as pessoas e julgando o comportamento delas. Em nome de Jesus, Pai, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado por toda a sua doença física ou enfermidades da alma. Seja curado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.